Uma das coisas que costumamos fazer é olhar para as pessoas. Constantemente nós estamos pensando, né? Não somente pensando, mas observando o que está acontecendo ao nosso redor. E começamos a fazer comparações. Por que minha vida é assim e a vida do meu vizinho é assim? Por que eu faço certas coisas e às vezes não acontece do jeito que eu planejei, mas aquele lá que vive uma vida totalmente contrária à palavra de Deus e parece que está dando tudo certo para ele, tudo lhe vai bem. E isso traz certos questionamentos ao coração. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, está na palavra de Deus. E vamos refletir sobre este assunto logo após a vinheta. Voltamos aqui novamente e eu quero refletir com você sobre a história. Vou colocar como história, não é? E é uma história realmente, né? Um relato de um homem que ele começou a olhar para as pessoas, ele começou a observar aquilo que as pessoas estavam fazendo. Isso trouxe certos questionamentos ao seu coração. Estou falando de Asaf, o Salmo de número 73. E é interessante que Asaf ele começa afirmando que Deus é bom e que Deus foi bom para com ele. E ele encerra o salmo também dizendo que Deus é bom, que é bom estar junto a Deus. Mas para que ele compreendesse a bondade de Deus, ele passou por uma situação no qual ele refletiu sobre a vida, refletiu sobre quem é Deus, né? Aquilo que Deus faz, quem é o Senhor, o Deus da aliança. Mas antes ele conta o que fez ele a quase desviar os seus passos. Ele fala que quase caiu no abismo, né? Ele usa tem uma linguagem assim, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. E por que isso? O texto diz porque ele começou a invejar os arrogantes, isso mesmo. Ele começou a ter inveja dos arrogantes, dos soberbos. Algumas vezes fazemos certas perguntas quando a gente começa a olhar a vida das pessoas, ou não sei se você já passou por esse momento, ou eu vou falar e você vai pensar. Quantas vezes as pessoas falam, olha, eu que estou na igreja, que frequento a igreja, creio em Jesus de todo o meu coração, sou uma pessoa temente a Deus, para a glória e honra do nome do nosso Deus, mas parece que nada dá certo para mim, tudo que eu planejo dá errado. E aí eu olho para uma pessoa que não teme a Deus, não frequenta a igreja, não tem a Cristo, e essa pessoa faz tudo de errado e dá tudo certo para ela. E aí surge aquela pergunta no coração: por que coisas boas acontecem para pessoas ruins, pessoas que são más, e coisas ruins acontecem a pessoas boas? Pessoas boas aqui, estou me referindo a pessoas que temem a Deus. Também não estou dizendo que todas as pessoas são más, não é? Vamos fazer uma distinção aqui. O caso de Asaf é que ele invejava os arrogantes, os soberbos, pessoas maldosas, pessoas que falavam mal do povo de Deus, pessoas que eram soberba de coração e que eram violentas, tanto que isso é citado
no verso 6, daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto, né? E eles falam maliciosamente da opressão, falam com altivez, com orgulho, ou seja, ele está falando de pessoas maldosas de coração, pessoas arrogantes. E por que isso foi despertado no coração de Asaf? A resposta ele mesmo dá, né? Porque ele começou a observar que para eles não há preocupações, o seu corpo é são, né? Parece que eles não têm problema de saúde, as mesmas canseiras que todas as pessoas têm, parece que não os atinge, e parece que não há justiça, não é? Parece que eles fazem as coisas erradas e as coisas boas acontecem para eles e parece que não há justiça. E isso trouxe esse questionamento no coração de Asaf. E aí, o verso 10, ele traz uma reflexão profunda, ele diz assim, por isso o seu povo, quando ele fala por isso o seu povo, ele está falando do povo de Deus, por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe de largos sorbos, ou seja, por isso que muitas vezes o povo de Deus se desvia e segue o caminho deles, porque dessas pessoas, porque muitas vezes parece que não acontece nada com elas, elas vivem a vida de forma soberba, orgulhosa, com altivez no coração e parece que não acontece nada. Mas Asaf estava olhando a vida com uma perspectiva humana, com um olhar humano, com um olhar simplesmente nas coisas terrenas. Mas ele compreendeu as coisas da maneira espiritual, da maneira como a gente deve ver a vida, quando ele entrou na presença de Deus, quando ele compreendeu que Deus está no controle de todas as coisas. Ele diz assim que, lá no verso 17, diz assim que quando ele entrou no santuário de Deus, quando ele foi ter a presença de Deus, atentou para o fim dessas pessoas, que eles podem viver dessa maneira, e às vezes acontecem coisas boas na vida dessas pessoas, né? Por causa da manifestação também, podemos afirmar da graça comum de Deus, que Deus faz cair a chuva sobre o justo, sobre os bons, e Deus faz a chuva cair sobre os maus também. Mesmo que eles não reconheçam que venham da parte de Deus, Deus ele é bom, ele é misericordioso. Mas Deus trará justiça também. Nada ficará impune neste mundo. Então, Asaf atentou para o fim deles. Eles podem fazer essas coisas, não é? Mas eles são assolados com as coisas que acontecem também. Muitas vezes essas pessoas, elas não têm um alicerce, elas não têm firmeza e segurança. E ele começou a refletir nisso também. Foi isso que trouxe ele de volta a pensar em Deus, em voltar o seu coração para Deus. Ele diz assim que o próprio texto diz que, num relato de Asaf, diz assim: todavia eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Ou seja, ele entendeu que Deus estava com ele. Porque os versos anteriores, ele disse que quando os ímpios, esses orgulhosos, soberbos, eles são de súbito assolados ou aniquilados de terror, eles ficam perplexos, eles não têm onde ancorar a esperança. Até no verso 20 ele diz assim: como ao sonho quando se acorda, assim o Senhor aos despertares desprezará a imagem deles. Ou seja, porque eles não têm compromisso com Deus, eles vivem a vida segundo os seus corações.
Mas Asaf, a partir do momento que ele compreende quem é Deus, que Deus é o que está controlando a história, é que Deus, por sua providência, que está sempre com ele. Ele diz: Deus está sempre comigo. E ele usa até uma linguagem, né? Ele me segura pela minha mão direita. Ou seja, Deus que está nos guiando. Isso fala da providência de Deus. Ele diz assim: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na tua glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ou seja, o seu prazer está no Senhor. Então, aquele questionamento do coração de Asaf, né? Isso se transformou em bênção na vida dele, porque ele começou a tentar que essas pessoas vivem assim, elas podem até acontecerem coisas boas na vida delas, mas um dia elas vão prestar contas diante de Deus. E quando acontece algo de terrível, elas ficam desesperadas. Enquanto aqueles que têm o temor de Deus, elas têm a segurança e a proteção de Deus, apesar das lutas e apesar das aflições e das tribulações. E o nosso prazer deve estar em servir ao Senhor. A nossa satisfação deve estar no Senhor. Se você colocar a sua satisfação, ou se você procurar algo nesta vida que lhe dê sentido, algum significado fora de Cristo, da palavra de Deus, você ficará com seu coração despedaçado. Você não terá esperança. Mas se você buscar o verdadeiro sentido e a razão do viver na palavra de Deus e na pessoa do Senhor Jesus, certamente você terá prazer em glorificar e viver para a glória de Deus. E você entenderá que quando acontecem coisas boas a pessoas ruins, é porque Deus está no controle de todas as coisas. E apesar que essas pessoas que não compreendem a graça de Deus, Deus ele é bondoso. Mas Deus também vai demonstrar a sua justiça um dia. Vai trazer juízo sobre aqueles que rejeitam a sua palavra. E entendemos também que coisas ruins podem acontecer conosco porque Deus prova o nosso coração. E Asaf só entendeu a bondade e compreendeu a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, quando ele foi até a presença de Deus e Deus abriu o seu coração. Então Deus permite que coisas ruins aconteçam conosco para que entendamos e compreendamos os seus propósitos. Claro, não vamos entender tudo, compreender todas as coisas, mas Deus, por meio da revelação da sua palavra, vai falando no nosso coração. E aí ele diz no verso 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Olha aí, Deus é a fortaleza do meu coração. Ele fala, olha, eu não tenho outra pessoa. Quem tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ou seja, ele desviou o seu olhar das pessoas, daquilo que as pessoas estavam fazendo, dos orgulhosos, soberbos, e voltou o seu coração para aquele que ele trazia alegria e esperança, que é Deus, que é a sua fortaleza, a sua herança para sempre. Ele diz assim, os que se afastam de ti, eis que perecem, e tu destrói todos os que são infiéis para contigo, aqueles que seguem o caminho dos soberbos, dos arrogantes, o caminho deles será o que? A destruição. Mas aqueles que se voltam para o Senhor, certamente eles vão desfrutar da bondade e da misericórdia de Deus. Por isso que Asaf diz,
Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, ao Senhor. E ponho em Deus a minha alegria. Estou parafraseando o texto. Quanto a mim é bom estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Que possamos sempre proclamar os feitos de Deus. E a resposta àquela pergunta que eu fiz no início está em que quando acontecem coisas boas para cada um de nós, é por causa da graça de Deus que é manifestada. Estou falando da graça comum. Quando as coisas boas acontecem, as pessoas ruins, é porque Deus é bondoso, misericordioso. Deus faz a chuva cair sobre os maus e sobre os bons. Porque Ele que faz nascer o sol sobre os maus e bons e vir a chuva sobre justos e injustos. Ou seja, é Deus que faz todas estas coisas. E é interessante que quem disse essas palavras foi o próprio Jesus, no contexto que devemos amar os nossos inimigos, porque Deus que faz todas estas coisas, Ele que faz o sol raiar, a chuva vir sobre justos e injustos. A graça de Deus também nos alcança de forma extraordinária, nos salvando. É o que chamamos de a graça salvadora. Vou colocar dessa maneira. A graça salvadora, ou seja, quando Deus toca o nosso coração para que creiamos que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é a razão do nosso viver. É quando Deus transforma o nosso coração, é quando Deus traz uma nova vida para cada um de nós. Jesus Cristo, Ele é a única razão da esperança, o único no qual podemos confiar e ter segurança completa e certeza e convicção é no Senhor Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em Jesus foi revelada a bondade de Deus, uma bondade incrível, e essa é a mensagem de Deus. Creia no Senhor Jesus de todo o seu coração. Não olhe para as pessoas, não faça comparações. Viva para o Senhor. Olhe para a palavra de Deus. Tenha seu prazer, a sua alegria, satisfação na lei do Senhor e em Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe e até a próxima reflexão.